A luta é antiga. Há 516 anos, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, índios e não índios disputam território. E muitos dos nossos antepassados morreram, foram assassinados, foram massacrados. O não encerramento do processo demarcatório tem permitido que os setores contrários aos direitos dos índios façam pressões que vêm prejudicando as comunidades. Atualmente, as terras indígenas regularizadas representam cerca de 12% do território nacional. Há um problema da paralisação das demarcações que ocorreram nos últimos anos e que precisam ser retomadas e concluir a regularização das terras que se encontram invadidas. Portanto, o tema hoje dos povos indígenas continua sendo demarcação, regularização das terras indígenas. Na falta de uma solução permanente, todos sofrem e os números da violência contra os indígenas só aumentam. Segundo o levantamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do Conselho Indigenista Missionário, em 2014, 84 aldeias foram invadidas, 138 índios assassinados, 135 cometeram suicídio e 785 crianças morreram por vários motivos em todo o país. Os dados de 2015 ainda não estão disponíveis, mas o ano acabou de forma triste para uma família indígena em Imbituba, Santa Catarina. Em 30 de dezembro, o filhinho deles, de apenas 2 anos, foi esfaqueado no pescoço e morreu. Ainda não se sabe o motivo do ataque. Vitor é mais um nas estatísticas. Acho que talvez seja um psicopata e não gosta talvez até ele não goste de índio para fazer uma barbaridade dessa aí. A história é recheada de números. O problema é que de tanto ouvir tantas tragédias, as pessoas ficam meio dormentes e às vezes nem prestam atenção. Mas esses números significam que cotidianamente, há muitos anos, os indígenas brasileiros vivem com muito medo e pouca esperança. Aqui eu não tenho direito, eu tenho direito lá em cima. Lá em cima eu tenho, eu sei que eu tenho. Nos meses de setembro e outubro, mais de 15 ataques a diversas comunidades com duro poder de fogo, de grupos paramilitares, e há informação de a presença, inclusive, de policiais nesses ataques. O que tem na região de Mato Grosso do Sul é esse aqui, ó: soja, álcool, carne, milho, que é derramado todo dia o sangue indígena, uma criança, uma mulher. A disputa pela terra tem movimentado as casas legislativas. Indígenas de todo o país se unem contra uma proposta que está sendo analisada na Câmara dos Deputados, a PEC 215 de 2000. A proposta de emenda à Constituição tira do Ministério da Justiça e passa para o Congresso Nacional a palavra final sobre as demarcações de territórios indígenas e quilombolas. Sabemos que os congressos, ele legisla em causa própria. Como que o Executivo ainda não conseguiu fazer a titulação de nenhum palmo de terra, como é que o Congresso vai fazer? Nós temos uma bancada ruralista que tenta passar por cima de tudo e todos sem respeitar a Constituição. O Parlamento brasileiro também tinha que criar uma nova conscientização de que eles não estão lá só para defender aqueles que investiram na candidatura. A FUNAI tem buscado as duas casas, a Câmara e o Senado, no sentido de nós mudarmos essa agenda, que impõe o retrocesso às conquistas dos povos indígenas. A PEC 215 foi aprovada em outubro pela Comissão de Deputados criada especialmente para analisar a matéria. A proposta ainda deve ser votada no plenário da Câmara e, se passar, vem para o Senado, onde indígenas esperam que ela seja barrada.
48 dos 81 senadores já se manifestaram contra a proposta, 15 a mais do que o necessário para que ela seja rejeitada. Nós temos vários líderes que assinaram, e agora eu vou fazer que nem o Juruna. Eu não tenho um gravador, mas eu tenho um documento. Se eles tentarem mudar, eu dizer, e aí? Vocês de manhã assinam uma coisa e de tarde assinam outra? Outra iniciativa dos deputados federais também diz respeito a terras indígenas e quilombolas. Parlamentares ligados ao agronegócio suspeitam de fraudes em laudos antropológicos e irregularidades em demarcações. Eles criaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a FUNAI e o INCRA. Essas duas instituições que zelam, pelo bom cumprimento dos princípios constitucionais, que definem esse processo como um ato administrativo. Nos chama a atenção o peso dos parlamentares que são tradicionalmente contra os direitos indígenas nesse Congresso, na composição dessa CPI. A CPI tem razão de existir. Há mais de 10 anos não consegue terminar uma demarcação iniciada pelo Executivo brasileiro. Com isso, termina-se em conflitos. E se termina-se em conflitos, as coisas pioram. Já os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, estado com muito conflito entre índios e não índios, criaram uma CPI para investigar o Conselho Indigenista Missionário. Eles querem averiguar se o CIMI estaria financiando e incentivando ocupações de propriedades particulares. Para os que lutam em defesa dos índios, essa CPI é uma tentativa de criminalizar o movimento. Então, em contrapartida, eles criaram a CPI do genocídio indígena, para investigar se houve omissão do Estado em relação aos casos de violência contra os povos indígenas entre 2000 e 2015. De 1500 a 2016, muita coisa mudou. Estima-se que entre 2 e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época. Hoje são cerca de 1 milhão. O futuro da gente é o seguinte, é estudar, tem que conviver, saber conviver com o branco e saber conviver com o índio, com nossa tradição e nosso costume, porque é isso aí que segura a gente. Muitos saíram das aldeias, se educaram e ganharam o mundo. Em 2015, se uniram com indígenas de outros 23 países e realizaram os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, na cidade de Palmas, Tocantins. O evento foi criticado por muitas pessoas por tirar o foco da luta. Enquanto nós estamos aqui, debaixo dessa tenda, debaixo de coisas bonitas, aos olhos humanos, tem parente nosso que o sangue dele está sendo derramado no Mato Grosso por causa de um palmo de terra. Mas foi também exaltado por ter juntado de forma inédita povos marginalizados de todos os cantos do planeta, num intercâmbio potencialmente poderoso. For the first time, I think that they have set a global mark and demonstrated that they are not going away and that they will be respected more in the future. This is real history. It's interesting life. Wow. I don't believe, and so I'm so happy.